Imagina viajar para o exterior, é o sonho de muita gente, né? Mas não entender nada, não conhecer nada do lugar. Fica complicado, né? A gente vai trazer algumas dicas para você hoje no nosso bate-papo aqui do Energia Positiva. Vem com a gente. Energia Positiva. Salve, positivos e positivas! Sejam muito bem-vindos ao nosso Energia Positiva desta semana, diretamente aqui dos Estúdios Praia. A gente tem aquele nosso bate-papo semanal programado para contar histórias, trazer motivações, falar de positividade mesmo, né? Agora, ninguém fica menos feliz, né? Na verdade, fica muito mais feliz quando a gente consegue viajar, passear, espairar a cabeça, né? E a maioria das pessoas sonha em viajar para o exterior, conhecer outros países, conhecer os vários lugares maravilhosos que a gente tem aí mundo afora. Agora, popularmente a gente costuma dizer que tem um lugar que é do outro lado do mundo, né? Porque literalmente a gente está no contratempo aqui dos horários, inclusive. Estou recebendo uma convidada hoje especial diretamente do Japão. É isso mesmo, ela não está aqui nos estúdios com a gente, mas a produção consegue mostrar ela aqui na nossa telona. Estou hoje recebendo com muito prazer a Pamela Horikawa. Eu pronunciei corretamente, Pam? Tá certo? Maravilha, ainda bem, pelo menos já comecei acertando. Bom, a Pamela vem contar um pouquinho da sua história e, como eu disse, ela está lá no Japão, mas online, aí, virtualmente, graças à tecnologia, a gente consegue realizar esse bate-papo hoje para conhecer um pouquinho da história da Pam e para trazer várias dicas, como eu disse, para você que quer viajar e conhecer o Japão, né, principalmente, porque a Pam ela é guia e ela tem aí essa vantagem de ser brasileira, o que facilita muito para a gente que quer chegar lá no Japão, né? Mas, Pamela, bom, para a gente que está transmitindo aqui à noite o programa, né, sexta-feira à noite, é dia para você aí, então bom dia, não é isso? 12 horas Maravilha. de fuso, né? Então, a gente fica no fuso horário aqui, é diferente, né? Então, faz parte, acho que é por isso que as pessoas costumam falar que é o outro lado do mundo, né? É que, na verdade, a gente está nesse contratempo. A gente aqui à noite, você aí de dia, quando nós estamos de dia aqui, você está dormindo aí e assim segue a vida. Mas, Pamela, conta um pouquinho da sua história. Verdade. Quem é a Pamela Horikawa? Primeiramente, boa noite para vocês, né? Queria agradecer o convite, a oportunidade. É, eu era moradora de Bertioga, morei minha vida inteira em Bertioga e resolvi tentar a vida. Trabalhava para pagar conta, né? Assim como acho que a maioria dos brasileiros hoje em dia. E queria ter uma oportunidade nova, conhecer o mundo, conhecer outras pessoas, é, me reinventar, na verdade, né? E aí, há uns 6 anos e meio atrás, eu vim para o Japão e deu certo. A princípio era para ficar 2 anos, mas acabou dando certo e eu fui estendendo cada vez mais. É uma curiosidade, porque como você falou bem, muitos brasileiros realmente, né, na verdade aqui a maioria trabalha só para se sustentar, para se manter. E muitos acabam arriscando realmente o exterior por conta disso. Conseguem algumas oportunidades que facilitam um pouco mais a vida. Agora, Pan, como você falou bem, existe sempre uma programação, né, uma expectativa de ir para um outro país, ficar um período, né, até de forma clara falando, ganhar o seu dinheiro, né, juntar um dinheirinho e voltar para o Brasil. Essa é a ideia da maioria. Deu tão certo para você aí no Japão que você acabou ficando, é isso? A realidade não é bem essa, né? Conseguir juntar dinheiro rápido e voltar. Mas aqui eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, mais segurança, segurança financeira também. Então, isso me fez ficar por todo esse tempo, né? E pretendo ficar mais um pouco. Quem sabe um dia eu voltar para Bertioga, que é a cidade do meu coração. Maravilha. Você tem família aqui em Bertioga, né, Pan? Tenho meus pais, meus irmãos, todos moram em Bertioga. Exato. E a saudade? Faz muito tempo que você não vem visitá-los ou de vez em quando você aparece por aqui?
A última vez que eu fui foi em 2023, assim que abriu a fronteira do Japão, né? Porque a gente ficou preso aqui, ninguém entrava, ninguém saía. Então, assim que liberou, eu fui para o Brasil, visitei minha família, fiquei por 2 meses aí e retornei de novo. Mas a Maravilha. saudade, assim, acho que o que mais pega, sabe? Você pensar todo dia neles, ver as comemorações, o pessoal fazendo festa e você aqui sozinha. Porque apesar da minha família, né, a família que eu construí, tá aqui comigo, é diferente de você ter seus pais por perto, seus irmãos, seus amigos. É o que pesa mais. Ah, imagino. Com certeza a saudade bate. Mas eu tô até intimamente já chamando de Pan, né? O pessoal já deve estar se perguntando: o André Santos já está íntimo da Pamela, já chamando de Pan. É porque, na verdade, faz parte aí da sua profissão. Hoje você é conhecida como Pan, né? Tem até um slogan: vem com a Pan, não é Sim, isso? vem com a Pan. Vem com a Pan. E conta pra gente, Pan, ser guia turística, isso é do Brasil? Você já saiu daqui formada como guia ou isso despertou em você aí no Japão mesmo? Não, na verdade eu vim para trabalhar em fábrica. Trabalhei em fábrica durante um bom tempo, mas em abril de 2024 eu precisei fazer uma cirurgia na mão e durante esse tempo eu fiquei afastada, não podia trabalhar. E aí, nesse período, alguns amigos começaram a trabalhar como guias e eles falaram: vai, você tem postura para guia, você consegue, fala, desenvolve bem. Aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais na cultura, na história do Japão, conhecer alguns lugares novos. Aproveitei esse tempo, né, que eu estava em casa. E aí fui conhecer os lugares, fui procurar saber mais da história do lugar. E fui. Aí iniciei nessa vida. Que coisa, curiosidade, o que você fazia na fábrica aí? Qual que era a tua função? Trabalhei em várias fábricas, na verdade. Trabalhei em fábrica de montagem de celular, foi a primeira fábrica. Depois eu fui para uma fábrica de comida, onde eu preparava macarrão, né? Que a gente chama de bentô, né? Aquelas marmitas que ficam nas conveniências. Certo. Depois eu fui para uma fábrica de biscoito, passei por fábrica de carro, passei por um depósito de supermercado, aí esse Caramba. foi o último. E aí eu resolvi sair dessa vida, que é Tem puxado, é bem bastante puxado. coisa, mas interessante você colocar isso porque, então, na verdade, o forte aí no Japão são fábricas, ou isso um meio mais oportuno para os brasileiros, para quem chega aí no Japão? No geral, é fábrica. E se você não tenta outra coisa, você vai ficar. Tem pessoas que estão aqui há 30 anos, 20 anos, 40, não sei, e trabalham em fábrica até hoje. Ô Então você Pamela, tem que mas tentar. essa oportunidade em fábrica, ela realmente atende à expectativa do brasileiro que vai para o Japão? Porque a gente brincou aqui, mas é uma realidade. As pessoas saem do Brasil buscando novas oportunidades, melhorar financeiramente, claro, né, principalmente, e voltar para o Brasil. Muitos realmente encontram em outros países essa situação. Ele chega lá e chega bastante iludido, acha que vai ganhar um monte de dinheiro e voltar rico e acaba passando um perrengue também no outro país. É diferente aí no Japão? Dá para viver melhor mesmo trabalhando em fábrica ou não? Isso é uma ilusão? Por ilusão, tá? Você consegue se manter, mas juntar dinheiro mesmo é muito difícil. Você tem que ter uma educação financeira muito boa para Cara, conseguir mas você trabalhou num juntar monte de dinheiro. fábrica aí, você não tá rica já, Pamela? Já, eu achei que você já tinha ganhado um monte de Tô dinheiro, longe já de estava ficar rica. comprando casas aí. Não, tô longe, bem longe. Então, o que muda, na Mas verdade, pelo que eu estou percebendo, não sei, você vai me corrigindo se eu estiver errado. O que muda, na verdade, é a questão realmente da segurança, né? Acho que talvez seja um país mais organizado. É inclusive o que a gente vê aí nas imagens que a gente tem acesso, né? a limpeza, a educação, a gentileza das pessoas, a forma como você é atendida, como você é tratado, é totalmente diferente. É lógico que não é 100%, né? Como todo mundo imagina, mas 90% dos japoneses, sim, tem essa educação, tem esse tratamento diferente.
Aqui eles são educados a te fornecer um serviço 100%, né? Então, eles são treinados para isso, para sempre te atender da melhor forma possível. Em contrapartida, são bastante exigentes. A gente que chega aí do Brasil, por exemplo, tem muito brasileiro que gosta de popularmente dar o jeito abrasileirado, né? Um jeitinho brasileiro, dar uma enrolada no trabalho, né? Ou atender meia boca. Eles não aceitam muito isso aí não, né? Isso não acontece, é bem difícil, é muito exigente. Um exemplo é que se você falta muito no trabalho, você acaba perdendo várias oportunidades. Eles têm também aquele negócio de hora extra, né? Tem como se fosse um castigo. Se você nega uma hora extra, depois eles não te dão quando você precisa. Ah, cara, Aí olha eles que são interessante. bem. Isso é legal para você comentar, porque as pessoas comentam muito isso realmente, que o japonês em si, né, ele tem muito essa tendência de trabalhar muito, né, trabalhar bastante, passar Uhum. várias horas além do trabalho. Então, na verdade, isso já é uma cultura aí do pessoal. Que coisa. É interessante, é muito bom saber e é bom preparar os brasileiros que estão pensando em de repente arriscar como a Pamela e partir para o Japão aí para trabalhar, para enfrentar as fábricas, né? É legal porque a gente já está Mas trazendo até como dica isso, né? é aquele negócio, né? Se você se empenhar, se você procurar outras oportunidades, tem. Você tem que aprender o idioma, né? Óbvio. E aí você consegue trabalhar em outras coisas fora a fábrica. Tem Você muito tem brasileiro que trabalha como tradutor também. a gente percebe que você tem uns traços já orientais. Você tem família no Japão, por isso que isso incentivou você mais ir para o Japão? Sim, o meu avô era japonês, né? Ah, Eu então sou você Sansei, terceira geração. Meu avô nasceu no Japão, meu pai nasceu no Brasil e eu nasci no Brasil também. Então, entendi. por isso eu consigo visto, né, de longa residência. Ah, perfeito, perfeito. Isso é muito legal. E o idioma, Pan? Você aprendeu com o avô ou você aprendeu agora para sobreviver aí? O idioma até hoje, na verdade, é um desafio, né? Porque é muito difícil, é muito complexo, é totalmente diferente do português. É uma frase, quando você vai falar uma frase, você tem que pensar ela totalmente o contrário para formular ela. Caramba, Então, até hoje é um desafio. Na verdade, eu não aprendi com meu avô, eu não aprendi no Brasil, eu cheguei aqui sem falar nada e nossa, fui aprendendo no dia a dia, aprendendo sozinha, porque nem tempo para estudar eu tinha. Então, foi conversando, foi falando, convivendo com os nativos. que difícil, hein? Porque assim, as pessoas costumam dizer que a língua mais difícil de se aprender é o português, por conta das classificações, né, da gramática em si. É, mas eu, particularmente, acho que falar japonês é mais difícil. Japonês e russo deve ser mais difícil de aprender, né, não? E fora que o japonês são 3 alfabetos, né? Caramba, 3 Você alfabetos. tem que aprender 3 alfabetos, sim. O kanji, que é o caractere, que é originário da China. Depois vem o katakana, que se usa para escrever palavras estrangeiras, e o hiragana, que se usa para palavras em japonês. Então, dentro de um texto, eles podem colocar os 3 alfabetos juntos. Nossa, não é simples, não. Não é tão fácil. Não, Agora, ainda não. mais sendo autodidata, tentando aprender aí como você fez. Eu acho que é bem complicado mesmo, né? Penso eu que Mas eu não domino tudo. foi até refletindo sobre isso aí, essa situação, que você decidiu ajudar os brasileiros que chegam por aí. Não foi isso, mais ou menos? Sim. Mas então, É bom. falando aí da profissão de guia, perdão, desculpa, você estava falando. Eu estava falando que é bom você ter uma pessoa que entende um pouco para você conseguir se locomover, conseguir pedir alguma coisa no restaurante, porque aqui ninguém, sei lá, 60% das pessoas não falam inglês. É muito Ah, difícil você então. encontrar, na verdade, alguém que fale inglês aqui.
Olha aí que interessante, porque eu acredito que muita gente até se perguntou agora que a gente falou da língua, de chegar aí num país estrangeiro e ter essa dificuldade. Muitos também imaginam isso porque ouvem bastante, que a língua inglesa é uma língua universal e aí pensam, mas eu arranho um pouquinho no inglês, eu vou para o Japão, vou me dar bem, tranquilamente, e não é bem assim também, né? Não, você está esclarecendo para a gente que não é todo mundo aí que sabe o inglês mesmo. Nos hotéis, a grande maioria dos hotéis não tem atendente em inglês. Olha só, tá vendo? Faz parte, e Aí já faz parte, começa porque o perrengue aí, né? exatamente. E como eu ia dizer, faz parte porque aqui no Brasil também a gente peca muito nisso, porque a maioria dos hotéis, das pousadas, realmente não tem atendente que entenda inglês, e aí acontece o mesmo. Quando o estrangeiro chega aqui, passa muitas dificuldades às vezes, né? Mas, Sim. pô, então o pessoal percebeu aí que você é uma moça comunicativa, tem presença, inclusive, que isso chama muita atenção e é muito legal porque auxilia, né, no profissional. Já tem os traços, então eu acho que deixa a pessoa até mais à vontade ali, não só o próprio brasileiro, mas as pessoas em volta ali, né, nos pontos turísticos, nas regiões. E descobriram que você tinha talento então para isso. Há quanto tempo já você está trabalhando como guia aí no Japão? 1 ano e meio, mais Já ou tem um menos. tempinho. Que legal, que legal. É recente, mas eu me esforço bastante, estudo bastante, Não, procuro sempre. recente, você está falando recente por conta da atuação ali, já recebendo clientes, mas tem todo um período aí de estudo, de conhecimento, né? Sim, Isso já conta, esse preparo sim. aí é muito importante, muito importante. E olha, você que está ouvindo aqui esse nosso bate-papo, você está percebendo que às vezes o André Santos dá uma atropelada na Pan, até peço desculpas aí, tanto para a Pamela quanto para você que está assistindo a gente ou ouvindo, mas é que como a gente está fazendo esse bate-papo online, acontece um delayzinho e às vezes eu começo a falar antes da Pan e a gente dá uma atropelada aí. Mas muito interessante ter essa percepção que você vai encontrar vários convidados, convidadas aqui com a gente nesse modelo também, dessa forma online, facilita para que a gente tenha acesso aí a diversas profissões maravilhosas e diversas pessoas maravilhosas que vêm compartilhar esse bate-papo com a gente aqui também. A tecnologia facilitando, como eu sempre falo, a nos aproximar de você. A Praia FM se aproximar de você aí, tanto pelo rádio quanto pelos podcasts aqui. E se você está curtindo esse bate-papo, você que tem aí descendência japonesa, ou você que tem curiosidade em conhecer o Japão, já vai pegando as dicas aqui com a Pamela e vai compartilhando aí com a sua galera, com a família, com os amigos, porque logo aqui embaixo já tem os 3 botões principais, você que está acompanhando no YouTube. O primeiro deles, é claro, curtir a nossa página aí, o nosso perfil no YouTube da Rádio Praia, fazer a sua inscrição, né, que também é importantíssimo, dá uma força para a gente compondo a família Praia e acionando o sininho para você não perder nenhum dos nossos bate-papos. Você vai receber notificação sempre que a gente entra no ar. Claro, também o botão de compartilhar para mandar aí para a galera. Tenho certeza que a Pamela vai adorar a galera interagindo aí pelo chat também, fazendo perguntas, mantendo contato. E é bem legal isso também, essa tecnologia ajuda a gente muito nisso, né, Pam? Exatamente. Principalmente os É muito brasileiros, para a bom, Pam matar a saudade. com certeza. Pamela Horikawa batendo papo com a gente diretamente do Japão. Olha que chique, hein? Ela que é guia brasileira no Japão. Então, como eu falei aqui no início do bate-papo, você que tem uma pretensão de viajar aí para o Japão, conhecer a região, talvez já saía daqui até maquinando muito a cabeça, montando todo um quebra-cabeça, onde que eu vou conhecer, quais são os pontos importantes do Japão, como que eu vou me alimentar lá, porque eu não sei nem falar direito sequer o português, quanto mais inglês, e chega lá, não é todo mundo que sabe inglês, japonês então nem se fala, eu não sei falar nada, a solução é com a Pan. Vem com a Pan, como diz aí o slogan da Pamela. Vem com a Pan. Pamela, conta pra gente então, e aí como é que surgiu, como foi o começo dessa profissão maravilhosa aí, salvando os brasileiros no Japão? A galera incentivou, você começou a estudar, buscar aí conhecimento, conhecer melhor o Japão, né? Acredito que você já tinha
acesso a vários pontos aí por conta do avô, como você falou bem, já tinha um acesso junto à família, mas aí precisou estudar um pouquinho mais, né? Como é que começou? Como é que foi o primeiro cliente? Conta pra gente. Nossa, eu tenho até dó do primeiro cliente. Quero pedir até perdão. Não, eu acredito que eu fiz um bom trabalho, porque eles elogiaram, gostaram bastante, mas faltou muita informação, isso eu sei, eu tenho ciência disso, mas eu me dediquei bastante, Ah, mas coitada. também não dá para passar tudo de uma vez, até porque tudo é uma aprendizagem, né, pô? Aí você estava começando. Acho que o pessoal Exato, deve ter te porque perdoado. cada dia, todo dia, eu aprendo uma coisa nova. Todo dia alguém me faz uma pergunta nova que muitas vezes eu não sei, e aí eu procuro saber, né? Porque aí o próximo cliente que me perguntar, Opa, isso é importante. eu não invento uma história, eu não invento uma resposta. Eu falo, bom, eu não sei, vou pesquisar e te falo. E assim eu vou aprendendo todo dia uma coisa nova. Maravilha, isso é importante. Na verdade, a vida é assim, né? É através das perguntas, da curiosidade. Quando alguém não pergunta pra gente, é a nossa obrigação de ser curioso exatamente para isso, para a gente aprender, né? A gente vai vendo Uhum, coisas novas todos os exatamente. dias. Mas aí você conseguiu fazer o passeio, levar a galera ali acompanhar, só faltou realmente Consegui algumas informações. essa turma, eu fiquei com eles 7 dias. Fiz Nossa, quase o sete Japão dias. inteiro, fiz 7 dias. Então a gente acabou se enturmando bastante, né? Dava risada. É muito gratificante, assim, é muito divertido, sabe? Eu conheço muita gente legal, muita gente nova, gente interessante. Você acaba vendo um pouco além, né? Quando você conhece a pessoa, você vê muito além do que você acha que ela é. Então, Isso é isso legal. faz parte do trabalho e é muito legal. Eu tento fazer um trabalho mais humanizado, assim, sabe? Não uma coisa muito focada, é, ir nos lugares e só falar, falar, falar. Eu converso, pergunto as coisas, eles perguntam da minha vida, a gente bate um papo. Então, é bem legal. E como é que foi essa transição para você? Você comentou já que trabalhou em diversas fábricas, então acredito que é um trabalho mais mecânico ali, né? Mais sendo mais focado nos equipamentos e tal, nos produtos que você está manuseando. E agora você está lidando diretamente com pessoas. Você contou pra gente em Uhum. off, né, que é uma pessoa tímida. Apesar de ser comunicativa, que você é tímida. Só- Isso interferiu em algum momento aí, ou essa transição foi difícil para você, ou não? Você gosta de pessoas também? Eu falo bastante, né? Mas no começo o problema era eu tinha muita vergonha de falar, então eu acabava me atrapalhando nas palavras, né? Mas aí depois com o tempo você vai pegando bastante coisa e vai aprendendo, né? Lidando com aquilo, vai falando todo dia a mesma coisa e aí acaba fluindo. Vai ficando natural. Tal, exatamente. As pessoas te pedem muito para falar em japonês? A galera fica muito assim, ah, pô, isso aqui como é que fala em japonês? Tal. Mais ou menos, Tem um mais ou pouquinho de menos. Tem curiosidade. algumas palavras assim, eles pedem. Geralmente a gente manda não, né? A gente tenta ensinar o básico assim, obrigado, bom dia, boa noite, Legal. licença, desculpa, para a pessoa também. Nem todo mundo pega todos os dias de guiamento, né? Então, geralmente eles pegam 2, 3 dias de guia e o resto faz sozinho. E Ah, aí a entendi. gente tenta passar um pouco de informação para a pessoa conseguir se virar sozinha também, né? Que legal, você tem uma preocupação então com o andar da pessoa lá depois, mesmo de forma independente, né? Isso é bacana. Eu acho Ah, com que certeza. Tem o pós também, né? O pós-atendimento eu acho que é muito importante, boa. porque eu já passei por um tour em outro país e não tive um pós-atendimento, não tive um como foi, obrigado, nem nada. E isso eu senti muita falta. Então eu passei a fazer isso, né?
mandar mensagem para a pessoa depois, agradecendo, falando que se ela precisar de alguma ajuda, ela pode contar comigo, porque não me custa nada, né, ajudar a pessoa se ela precisar, com, sei Claro. lá, uma tradução, um atendimento. Ô, Pamela, essa parte sentimental, ela é muito mais do brasileiro, né? A gente sabe que, acredito que onde você fez esse tour aí não teve esse feedback, esse pós-atendimento aí, exatamente por conta cultural mesmo. O Japão, se não me engano, também é assim, né? Eles são bem é, organizados, como a gente falou, né? Tem aí eles têm uma sistemática muito interessante nessa questão de prezar por qualidade, principalmente atendimentos, serviços, mas não é muito próximo como o brasileiro, né? Não é muito sentimental, assim, de se apegar, de se preocupar com isso. Não. Às vezes as Uma pessoas coisa até que a gente estranham, até mas não é, sempre não é, não fala, é pessoal, né? É cultural mesmo, né? né, é cultural. Aqui não tem abraço, não tem beijo, você não pode tocar neles, não pode chegar perto. É bem desrespeitoso fazer isso, na verdade. Então, olha que importante, porque se você falou a palavra certa, né? Dependendo da região que você está, algumas situações, alguns hábitos do brasileiro acaba se tornando um ato desrespeitoso. É interessante isso. Por isso a Uhum. importância da gente ter mais contato e todas as vezes que a gente vai viajar para um país diferente, procurar conhecer um pouquinho a cultura para não cometer essas gafes aí também, né? Imagina a gente chegar aí abraçando as japonesas, principalmente. Uma coisa que brasileiro faz muito aqui é falar alto dentro dos lugares. Falar E isso alto, também incomoda verdade. muito. É, Falar alto, usar perfume muito forte também, isso para eles também é incômodo. Então a gente sempre pede para não colocar um perfume muito forte para entrar nos trens. Tem restaurante que pede para não usar perfume quando você faz uma reserva. caramba, que legal, interessante saber disso. Olha quantas É. dicas a Pamela já está passando para a gente aqui, hein? Então é bom saber que, inclusive, a nossa guia aí no Japão já vai instruindo o comportamento também do brasileiro, né? Pode Agora, me mandar mensagem que eu, que eu respondo. falar alto eu acho que é o mais difícil, né? Porque o brasileiro até escuta quando você fala, depois começa a falar alto de novo. É meio automático, né? Uhum. É. Mas muita gente aqui acaba respeitando, né? São poucos os que não respeitam. E aí, paciência, não tem o que fazer, né? Porque Característica de cada um, exatamente. E o hábito também, é. né? As pessoas já estão habituadas a isso. Acho que principalmente quem vive nas grandes capitais, lugares de muito barulho, né, o tempo todo, 24 horas. São Paulo, por exemplo, que não dorme. Então você tá lá, às vezes à noite, tá mó barulheira. A galera tem esse hábito de falar alto mesmo e fica meio automático, né, Pan? Eu, às vezes, falo alto também. Então, não posso julgar ninguém. Aí no Japão você fala bastante em japonês, o seu convívio realmente é mais com brasileiros? No dia a dia é mais com japonês, né? Um mercado, uma farmácia, quando eu saio, padaria, café. Mas no trabalho é só brasileiro. Olha que interessante. Eu Então, realmente você precisou aprender a falar a língua, não tem jeito. tenho. Ainda mais onde eu moro. Aqui não tem comunidade brasileira. Eu moro em Osaka e a comunidade brasileira fica em Nagoya, Gifu, né? Ah, Onde tem uma população maior. Então lá tem mercado com atendente em português, conveniência, dentista, tem tudo. muito bem. Você formou família aí, Pamela? Eu vim casada já Ah, e a minha filha veio depois. E uma outra filha ficou no Brasil. certo. Família Ficou já com o está pai. bem estruturada, bem legal. Eu achei que o maridão era japonês. Não, não. É brasileiro. Brasileiro. Conta pra gente, fala pra gente essas dicas aí, ensina a gente a falar um pouquinho de japonês, vai, já que você conta para os brasileiros aí, como, as principais palavras aí. Você Ah, falou de tá. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Não é tão fácil não. Depois eu vou treinar com o Luiz aqui da produção para ver se a gente consegue falar japonês Mas direitinho. você pode falar só ohayou, né? Porque quando você fala gozaimasu, é um jeito formal de se falar. Então você pode falar só ohayou.
boa tarde ou oi, konnichiwa, Konnichiwa. boa Essas são noite. algumas palavras que a É, gente até tem mais conhecimento, tem mais acesso, porque a gente vê bastante aí em filmes, séries agora que virou moda também, né? É bem legal. obrigada, arigatou gozaimasu. Licença ou desculpa, você pode usar o sumimasen. Legal. Boa noite, konbawa. Interessante, tá vendo? Eu vou tentando memorizar aqui as palavras. Mas, ó, você que está ouvindo pela rádio, inclusive, Se né? você quiser Porque me perguntar alguma outra coisa, Exatamente. Você que está ouvindo pela rádio aí, esse nosso bate-papo, ouvindo na 106,1, depois vai no YouTube, que esse vídeo vai ficar à disposição, né? A gente já transmitiu aí. Se você está ouvindo pela rádio hoje, é porque o vídeo já foi para o YouTube ontem à noite. Então você já pode rever aí esse bate-papo e assistir a gente, inclusive ver a PAN, que apesar de estar no Japão, você pode ver pela nossa telona aqui, né? E aí você vai ensaiando as palavras. No vídeo é legal que dá para ir voltando, pausando, vai ensaiando, né, Pan? E na dúvida, se você não conseguir falar, né, a pronúncia estiver difícil, você manda mensagem para a Pan que ela te ensina aí pelo WhatsApp também, né? e quando for vir para o Japão é só me procurar. Exatamente, exatamente. A produção tem acesso aqui ao seu perfil, Pan, até porque, claro, que a gente já está seguindo você já faz um tempo. É muito interessante porque a gente consegue ter acesso aí a algumas fotos, né? Não só da Pamela em si, mas principalmente ali do Japão. Vai vendo um pouquinho do seu trabalho. Olha lá, o nosso perfil já está na tela aí. Quem está pelo YouTube já consegue visualizar. Tá lá o slogan da Pamela, vem com a Pam. E aí tem várias fotos bonitas ali. A gente vê que você também, claro, aproveita aí os lugares, os pontos belíssimos do Japão para também registrar ali o seu perfil, para colocar a sua foto ali também, né, Pam? E é muito fácil ter acesso a esse perfil, apesar da Pamela ter o sobrenome aí já mais oriental, por isso que eu brinquei aqui da pronúncia, Horikawa, mas tá facinho lá o perfil, né, Pam? Divulga pra galera que tá ouvindo pela rádio aí como é que o pessoal entra no seu Instagram. Meu Instagram, você pode procurar lá, vem com a Pan que ele já aparece, ou Pan Guia no Japão. Lá tem um link de acesso para você falar comigo direto no WhatsApp também. Pode me mandar mensagem, pode tirar suas curiosidades, que eu estou disponível para ajudar vocês. Isso é muito legal. Tá vendo como tá fácil agora viajar para o Japão? Você tem aí todas as dicas e falando com a Pan antes é legal porque a Pan tem toda a experiência, né? Além do conhecimento ali da cultura do Japão, dos pontos turísticos, esse trajeto todo saindo do Brasil até o Japão, você consegue dar um norte aí, literalmente guiar a galera para chegar da melhor forma, né, Pan? Porque também existe esse processo que às vezes é dificultoso, né? Como é que eu faço para sair do Brasil? Qual a melhor forma, né? Você consegue indicar aí até pela sua experiência como que a galera tem uma viagem mais tranquila, né? Exatamente. Como montar também os dias que você precisa ficar aqui, quantos dias é necessário, quais são os melhores transportes para você andar dentro das cidades, como se Perfeito. locomover de um local para o outro. Pode me perguntar tudo isso que eu ajudo vocês. Quais são os principais pontos turísticos aí do Japão, Pan? Aqueles que você fala, olha, o pessoal que vai para o Japão não pode deixar de visitar. Olha, hoje, que eles chamam de Caminho Dourado, né? São as principais cidades, Tóquio, Tóquio, claro. Kyoto, Osaka, Nara e Hiroshima. Mas fora essas cidades também tem Kanazawa, que é muito legal, que é uma cidade bem tradicional, bem pequenininha. Tem Hakone também, que você consegue ver o Monte Fuji de lá. Tem Ah, que vários outros bacana. pontos. Tem Nagano também, no inverno, que você consegue ver o onsen, né, que é a água termal, onde os macacos ficam lá tomando banho. Que legal. Agora, essa época, como a gente está no inverno, o maior turismo é em Niseko, que é em Hokkaido, onde tem a melhor pista de esqui do mundo. Ó, Então, muita gente vai para lá. que Mas legal. Dá para montar um roteiro Hiroshima, bem extenso aí, inclusive, se a pessoa quiser passar tá. um tempo maior aí, né?
Dá sim. Dá E para qual o fazer período que bastante coisa. você costuma indicar, o Pam? Para quem tem disponibilidade e fala, Pamela, eu preciso passar um tempo aí, espairar a cabeça, eu quero conhecer muito bem o Japão. Tem um período ali, uma sugestão de tempo para ficar no Japão, para conhecer tudo? Olha, geralmente 20 dias é o suficiente. E as melhores épocas são de março a maio Certo. e setembro a novembro. Ah, Porque legal. de dezembro a fevereiro é muito frio. Para quem não se incomoda com frio, tudo bem. Que agora aqui a gente tá em 3 graus, 2 graus mais ou menos. Nossa. E no verão é muito quente. Muito, muito quente. Então, você tem até essa margem aí de período para indicar. Dá tempo do pessoal aproveitar os dois, né? Que pode se programar, inclusive, para aproveitar um dos dois períodos aí. Quem já está se Com preparando para tirar certeza. férias agora no começo do ano, já tem esse entre março e Outubro. A minha época favorita é o outono, né? Que outono. começa finalzinho de outubro, a meio de novembro, mais ou menos assim, onde a folhagem tá Certo. toda vermelha, amarela, laranja. Então fica muito lindo, fica tudo muito lindo. Ah, que legal. Olha aí, ó, tempo suficiente para você se programar mesmo, já organizar suas férias. E agora conhecendo a nossa guia brasileira lá no Japão, fica muito mais fácil, porque você não precisa nem falar japonês. Dá para entrar com a Pan na lanchonete lá e pedir comida também ou não? Com certeza. Fica lá passando Mas recado. eu Você fica de tradutora lá pra gente? fico. Mas eu gosto de levar o pessoal nos restaurantes mais tradicionais, né? Comida tradicional, Ah, isso é comida fantástico local. também, porque às vezes a gente acaba fugindo, né, da cultura do local por conta disso, dessa dificuldade de pronunciar, de falar, de fazer o pedido, e aí a gente acaba procurando de novo a nossa culinária, um restaurante que tenha comida brasileira e tal, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer uma culinária diferente, né? Então você já leva o O pessoal pro McDonald's, né? tradicional mesmo. Levo pro tradicional. Eu gosto de levar nos lugares raiz mesmo, assim, sabe? Local, que só vai japonês. Que legal. Quando a gente tá em um local muito turístico, aí não tem como fugir, né? Então você vai num restaurante mais turístico. Mas é como o roteiro é personalizado, tem muita gente que me pede isso. Ah, eu quero num lugar mais tranquilo, menos turístico, com Sim. restaurantes mais locais. Então a gente monta, né, em cima do que o cliente pede. Um Faz restaurante o onde o roteiro em cima pessoal do que ele conversa pede. baixo, né? É, Porque no restaurante brasileiro com certeza é aquela bagunça. Se não tiver rolando um pagode no meio ainda. é, tem. Eu posso falar o nome de um restaurante que tem aqui? Por favor, conta pra gente porque já serve como dica também. Em Kobe, tem um restaurante que chama Brasiliano, que é uma churrascaria brasileira, que entre os brasileiros que moram aqui na região de Osaka é o que eles consideram assim mais gostoso, né? Mais legal. Ah, O pessoal toca samba lá no meio do trabalho, os atendentes são todos brasileiros, olha que legal. então é bem divertido. De repente você tá passando aí 20 dias, bate uma saudade do Brasil, já é um lugar para ir lá, ou saudade daquele churrasquinho, né? Legal, boa dica, É boa verdade. dica. Dentro da cultura japonesa, o que que é o forte, o que que é o mais consumido, principalmente para quem chega no Japão, né? A galera de fora, a culinária que você acha que o pessoal mais se adapta ali. A galera fala muito do macarrão, né? Não é macarrão, você falou o O nome correto lamen. aí. A gente fala lamen, mas na verdade a pronúncia correta é ramen, né? O R Ramen. puxado no começo é ramen, ramen. Eles consomem bastante mesmo, principalmente durante o inverno, né? Porque é um prato bem quente, então é consumido mais no inverno. Mas eu acho que no dia a dia mesmo é o que a gente chama de teishoku, né? Que é aquela refeição completa. Vem o arroz, vem o peixe grelhado, vem uma saladinha, um misoshiro. Esse é o que eles costumam mais comer no dia a dia.
todo mundo acha que é só sushi, mas na verdade o sushi é o que menos se consome É o aqui. que menos consome. Aí eu ia comentar isso, principalmente hoje em dia. Hoje em dia parece que está até na moda a culinária oriental aqui no Brasil. Então, principalmente o sushi, né? A galera adora. Tem o yakisoba, que a turma gosta muito também, que eu sei que está ali na culinária oriental. Mas então, para o japonês em si, é o menos consumido aí o sushi. O yakisoba, então, você nem encontra aqui. É muito difícil você encontrar um restaurante que tenha yakisoba. Geralmente você encontra o yakisoba em restaurante chinês, né? Porque o yakisoba, Isso. ele é da China, Ele é da não é do China, exato. Japão. Ele é da China. Então, você encontra mais nos restaurantes chineses. Aqui, no geral, é o peixe grelhado, o gohan, né? Que é o arroz, o misoshiro. Deixa eu pensar em mais alguma coisa aqui. Aí tem os pratos típicos de cada região, né? Osaka tem o okonomiyaki, o takoyaki. Em Hiroshima também tem o okosoba. Então, cada região tem o seu prato típico. Isso é legal também, porque a gente acaba esquecendo, deixando de lado essa ideia, né? O pessoal pensa muito foca muito no principal, mas o Japão, assim como o Brasil, tem suas diversificações também de regiões, né, Pamela? Como o Com Brasil certeza. tem aqui, por exemplo, a culinária nordestina, né, a culinária do Sul, a culinária aqui de São Paulo. Cada um tem um prato específico aí e não deixa de ser gostoso também, como são os principais, aí, os mais conhecidos, né? Você gosta de comida japonesa? Eu, muito. O que você mais gosta? Então, só que aí é isso, eu gosto do que eles menos consomem aí, É que é do sushi. sushi. Mas eu adoro o lamen também, eu acho que é uma combinação perfeita com tudo pra mim. Eu amo. Eu também gosto bastante. E você, qual é o prato preferido da Pan? No Japão. Okonomiyaki. No Japão, okonomiyaki. O okonomiyaki, ele é uma panquequinha que, na Ah, verdade, ela surgiu pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles não tinham muita variedade, não tinham o que consumir, porque eles passaram muita fome depois da guerra. certo. Então, eles pegaram tudo que tinha e misturaram. Então, a base do okonomiyaki é o repolho, e aí eles colocam uma massa bem fininha, uma massa de panqueca bem fininha, e recheia. Pode colocar ovo, queijo, bacon, frutos do mar. Caramba, Mas o tradicional mesmo é o bacon, né? Com ovo frito em cima, assim. olha que Mas é muito delícia, hein? saboroso. E aí ele tem um molho especial, né? Agridoce que eles colocam que dá o tchan. Nossa, esse eu não conheço. Esse eu vou precisar conhecer. Mas já fiquei com água na boca só de você contar pra gente aqui como é que é preparado. Agora, e no Brasil? Qual é o prato preferido da Pan no Brasil? Eu acho que não é nem brasileiro, mas é macarrão. Macarrão. Mas o brasileiro dá um jeitinho brasileiro, transforma ele aqui, né? É, Tá bom, tá tudo atrelado, verdade. né? Porque o macarrão, o lamen, tá aí no Japão, tá tudo certo, tá tudo em casa, então. Pamela, um segredinho aí, pra você, qual foi a maior dificuldade no Japão em si? Quando você chegou, né? Começaram aí os seus trabalhos. Fica longe da família. Foi a família mesmo, se afastar assim. Sim. Quando eu vim para o Japão, as minhas filhas ficaram no Brasil, né? As duas. E elas eram pequenas. A mais Ah, velha entendi. Você teve que tinha deixar as filhas 13 também, e a então. mais nova tinha 10. Caramba. E aí entrou pandemia, a gente não conseguia sair, elas não conseguiam vir. É, foi bem difícil essa fase. Imagino, imagino. A gente gosta de tocar nesse ponto porque, por mais que a gente converse aqui com a intenção dessa positividade, né, de motivar as pessoas, como a gente diz, a maioria das pessoas acabam se decepcionando às vezes porque elas se espelham muito nas histórias que elas escutam aqui e imaginam que seja como a gente vê nas redes sociais, né? Tudo mil flores, tudo lindo. Você aí hoje, por exemplo, feliz, com esse sorriso no rosto, demonstrando essa simpatia, esse sucesso que está sendo como guia brasileira aí no Japão, mas não tem a percepção das dificuldades que vocês também enfrentam para chegar onde estão, né?
E às vezes a pessoa se vê nessa situação, fala, caramba, que legal, ela está bem, ela está conseguindo uma oportunidade dentro de uma profissão que talvez não tenha nem imaginado. E eu estou aqui agora passando dificuldade, né? Buscando um objetivo, mas com muitas dificuldades. E as pessoas precisam entender que é isso, todo mundo passa por essas dificuldades e alcança os seus objetivos, né? Como você falou bem, foi para o Sim, Japão para passar 2 anos e hoje já está aí há 6, não é isso? Anotei direitinho aqui? quase 7 já. Quase 7 anos já. E Quase fugiu 7. totalmente do seu propósito, né? Porque você chegou aí trabalhando em fábricas e hoje decidiu abrir aí seu próprio negócio, está trabalhando de forma independente e fazendo muito sucesso, porque a gente acompanha aqui, né? Até o feedback dos clientes, o pessoal que vai interagindo ali com você nas redes sociais. Aliás, compartilha com a gente isso também. A gente vê os feedbacks nas redes sociais. Você tem algum feedback negativo, alguém que reclamou? Porque você falou que até mesmo quem te pegou no começo da experiência elogiou também, então acho que está tudo certo, né? Olha, graças a Deus, eu só tenho um feedback negativo. Foi uma família que, na verdade, não foi só comigo. Ela foi atendida por outros guias e ela não gostou de nenhum. Ah, entendi. Então o problema E não eram os a guias. pessoa falou, é, aí a pessoa falou assim que a família dela era muito viajada e estudada e que Muito a bem. gente não condizia com o que ela estava esperando. Então não Mas, né? precisava de guia. Se É o ela que eu era bem falo, a gente não pode estudada, né? agradar todo mundo. Não dá para Exatamente. agradar todo mundo, né? Mas foi a única pessoa que eu tive um feedback ruim, assim. E hoje em dia, o meu trabalho, ele nem vem tanto do Instagram, ele vem de indicação. Mas isso te Pessoas que afetou, passaram Pamela? por mim, Esse feedback negativo, ele te atrapalhou em algum momento ou fez você, sei atrapalhou. lá, desmotivar um pouquinho? Atrapalhou porque era no começo Ah, nossa, no começo é e mais difícil. então eu passei 3 dias chorando muito Caramba! e eu quase desisti. Eu quase desisti, mas aí eu peguei, né, essa tristeza toda e usei como motivação para aprender Sim, cada vez mais. perfeito. Imagina se você tivesse Usei isso como desistido. motivação. Então, se eu tivesse desistido, eu não tava onde eu tô hoje. Tô aprendendo cada vez mais, tô crescendo cada vez mais. Tá dando certo. Maravilha. Para quem está começando na carreira, e aí não só no exterior, mas até mesmo aqui no Brasil, né? Porque não deixa de ser uma profissão bastante ampla, aí tem várias oportunidades, e aqui no Brasil também, assim como aqui em Bertioga, a gente já vê uma galera explorando aí os pontos turísticos da cidade, alguns pontos sendo liberados agora, inclusive o pessoal aproveitando esse mote. Quem está começando na carreira de guia, o que você traz de dica aí, além dessa? Que é o não se desmotivar, né? Não parar, não desistir por conta de um feedback negativo, porque isso vai acontecer e acontece com todo mundo, mas esse início de carreira. A comunicação é primordial, porque a gente já percebe isso e o quanto Com você certeza. fideliza o cliente exatamente com essa comunicação, né? Bom, eu acho que o primordial é você sempre procurar saber cada vez mais, estudar, sabe? Sempre ter resposta para as perguntas. Só que isso você vai ganhando com o tempo, né? Você não é de um dia para o outro. Você vai aprendendo e vai consumindo cada vez mais. Você tem que, na verdade, mergulhar de cabeça no que você está fazendo, né? Então, eu acho que essa é uma das dicas primordiais, assim. Procurar sempre saber o que que você vai falar, o que que você está falando, se é verdade, se não é. Porque o que a gente vê muito também é desinformação, né? As pessoas falam uma coisa na internet, porque na internet hoje todo mundo fala o que quer, É, né? Passa uma informação errada e geralmente não funciona daquele jeito, não é daquela forma que a pessoa fala. Então a gente sempre procura saber qual que é a verdade, né? O que está certo. E exato. travou. A tecnologia realmente faz isso. A gente costuma falar bastante aqui com os nossos convidados. Veio para nos ajudar, mas de certa forma tem atrapalhado muito porque as pessoas não estão sabendo utilizar, né? Não só para transmitir, mas também para consumir. O pessoal
pega o que está mais fácil ou o que está disseminado de forma mais ampla e não vai buscar a fundo realmente o que é. E a gente acaba se iludindo até mesmo, como a gente comentou, da própria viagem, né? Às vezes você sai daqui do Brasil pensando uma coisa e fica perdido aí no exterior. Ainda bem que nós encontramos aí alguns parceiros como a PAN, que falam a nossa língua, que entendem, né, como nós somos e o que nós precisamos aí em cada região, aproveitando um pouquinho da sua experiência, né, PAN? Com certeza. E é sempre um prazer, assim, poder trabalhar com isso, sabe? Porque me trouxe várias oportunidades para a vida, me trouxe muito conhecimento, é, aprendi muita coisa, assim, histórias, né, das pessoas que te incentivam, te motivam, de pessoas que vieram de baixo e hoje têm a oportunidade de vir para cá através do trabalho. Então você acaba se motivando também, sabe? Entendendo como que funciona, né? Muito legal mesmo. Da profissão saiu alguma coisa para o pessoal, PAN? Além do aprendizado, claro. Mexeu, mudou alguma coisa Em com a que sentido? Pamela? A Pamela dentro de casa, a Pamela pessoa? Eu acredito que sim. Quando eu trabalhava em fábrica, eu estava muito desmotivada. Eu estava me sentindo assim muito abatida, sabe? Não me sentia mais eu mesma. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre brinquei muito e eu estava numa fase assim introspectiva, né? Certo. Então eu já não me reconhecia mais. E agora que eu posso ter contato com outras pessoas, que eu converso bastante, eu me divirto, assim, eu acho que eu voltei a ser o que eu era, né? Muito legal, muito legal. Pamela Horikawa batendo papo com a gente diretamente do Japão. Qual é o nome da cidade que você está morando hoje aí, Pam? Osaka. Ah, você está em Aí não Osaka. é Osaka, tá? É, o pessoal sempre fala errado. A gente fala sempre errado, é normal. A gente tem a mania de aportuguesar as palavras, né? Principalmente os nomes. Esse é um dos pontos turísticos, Verdade. inclusive, né? Um dos principais pontos turísticos. O que que tem aí de especial que a galera gosta de visitar? Culturalmente falando, historicamente falando, tem o castelo de Osaka, né? Que foi um castelo que fez parte da história de Osaka, foi parte da história do Japão, foi o marco da história no Japão. E é o Dotonbori, que é a parte turística mesmo, né? O centro de Osaka, onde tem uma placa famosa do Glico, onde tem a ponte de Dotonbori. Lá tem muito barzinho, muito restaurante, muita loja, então o pessoal gosta de passar por lá também. Que legal. Mas É a você não parte mora no movimentada. castelo, não, né? Ah, amor. De repente você está falando aí da sala do castelo, a gente não sabe, né? Não, eu moro bem afastada do centro. Certo, certo. Inclusive, sobre o que a gente estava falando, das dificuldades que as pessoas acham que tudo é flores, só para deixar claro aqui que eu pego 2 horas e meia de trem para trabalhar. 2 horas e meia de trem. Que isso, menina? Eu achei que você já estava indo trabalhar de É, helicóptero ou algo assim, não? depende do ponto para onde eu vou, né? Mas como eu atendo muito em Kyoto, que é outra cidade, geralmente eu demoro isso, de 2 a 2 horas e pouquinho para chegar e para De voltar trem. também, de trem. Amassada Caramba, dentro do trem. tá vendo? Você tá achando que a vida é tão simples assim, é tão fácil? Você acha que a Pamela tá bonita assim, aqui na tela, sorridente, mas não tá passando dificuldade? Não, tá apertado lá também, tá trabalhando bastante também, né, Pam? Não é fácil. Pô, muito. Ainda bem, né? Faz parte do processo, senão não se chamava trabalho também, né, Pam? Com certeza. Mas hoje Mas a gente apesar de percebe tudo, eu também, como gosto. você colocou bem, que você praticamente se encontrou, né? Pelo menos está fazendo algo que gosta realmente, que te dá a liberdade de ser a pessoa que você é, e isso já facilita um pouco, né? Enfrentar essas dificuldades aí, né, Pam? Ah, com certeza. É gratificante, né? Como eu havia dito. Porque você não. Acho que muita gente não tem noção do que é ficar dentro de uma fábrica presa, assim, sabe? Você entra, tá noite, você sai, tá noite.
e não tem disposição para nada depois. É muito difícil a vida de quem trabalha em fábrica. Pois é. Mas, se você está querendo arriscar, vai lá para o Japão, não tem problema não. É uma Ah, com oportunidade que pode te abrir certeza. as portas também, né, Pan, como aconteceu com você, com É, a diferença de que você às pode vezes vem arrumar com a já fábrica criar um e vínculo ali com uma brasileira que pode te ajudar, inclusive te dando dicas aí, um norte para buscar outras oportunidades. Pode falar com a Pan lá no Japão. com certeza. Muito legal. Pamela, o bate-papo é gostoso demais e aí vai fluindo, né? Por isso o tempo passa rápido demais. A gente já está chegando aqui ao finalzinho do nosso Energia Positiva de hoje, mas com certeza vamos ter outras oportunidades. Espero que quando você vir para o Brasil visitar a família aí também, passe aqui para visitar a gente e a gente faz um novo Com bate-papo, quem certeza. sabe falando, né, de muito mais sucesso aí, que eu acredito muito que vai ser assim. E vamos tentar ver se a gente consegue marcar na sua agenda. Espero que esteja bastante apertada aí essa agenda, mas eu espero ter a oportunidade de bater um papo novamente com você. Com certeza. Vamos combinar. E eu quero saber quando que vocês da praia vão vir para cá. Olha aí, tá aí uma boa pergunta. E aí, Luiz, você que é da produção, que recebe mais aqui, a gente precisa combinar essas férias aí no Japão, hein, cara? Preciso ir lá conhecer o prato preferido da Pan. O Zaidan pode pagar a conta, verdade. Vamos colocar isso em pauta na próxima É, reunião, Pan. Zaidan. Pamela, manda um beijão para a família aqui de Bertioga. Eu sei que o pessoal vai estar assistindo a gente aí, vai estar acompanhando esse bate-papo ou ouvindo pela rádio, quem sabe? Mãe, pai. Não vou falar mamãe e papai, né? Porque é a forma como eu chamo eles, mas é muito vergonhoso. Não, não é não. Pode chamar assim que a gente também chama aqui, normal. Mamãe, papai, Liz, Gabriel, Bianca, né? Que são os meus irmãos. Helena, minha sobrinha. Eu amo muito vocês, eu tô com muita saudade. Eu não posso ficar falando muito, senão eu começo a chorar. Faz parte. Mas é isso. Eu espero visitar vocês em breve. Vai vir com certeza. Se é que o pessoal vai deixar você, né? Vai liberar a agenda aí para você. Porque eu acho que vai bombar aí essas solicitações. Agora o pessoal já conhece a Pamela, já sabe que o contato é muito fácil. Entrou no Instagram aí, já tem o acesso direto no contato com você, né? Porque é você mesmo que atende, já começa aí conhecendo a Pamela, né, Pam? Sim. Sim. Mandou a mensagem, já vem, chega direto para mim e sou eu que respondo todas as mensagens. Se tiver alguma dúvida também, mesmo que não venha por mim, não venha trabalhar comigo, pode me perguntar que eu dou alguma dica, não tem problema. Muito legal. E um abraço pro maridão. É o maridão, né, que tava aí com você agora há pouco. Era. Eles foram se Maravilha. esconder. Maridão, e tem uma das filhas que está aí com você agora também. Sim, sim. Só que agora ela foi dormir na casa da madrinha. Ah, faz parte. Passear um pouquinho, aproveitar o fim de semana também, É porque verdade. merece. Verdade. Maravilha. Pan, fiquei muito feliz com a sua participação aqui com a gente. Muito legal mesmo conhecer um pouquinho da sua história, né? Poder ter esse acesso com uma pessoa que saiu daqui da nossa cidade, daqui de Bertioga, mas também especialmente saiu do Brasil para buscar uma oportunidade num outro país, né? Encontrou aí vários aprendizados, porque eu tenho certeza que cada momento que você já passou aí te ensinou muita coisa, e agora está vivendo um momento tão especial e transformando a vida de muitas pessoas, porque viajar, conhecer um novo país, e ainda mais com essa forma mais fácil de acesso à cultura, com a tranquilidade de falar a própria língua, eu acho que você está realizando muitos sonhos aí, e a gente parabeniza por esse trabalho e que o sucesso aumente cada vez mais. Obrigada. O dobro para vocês. Obrigado, beijão para você e ó, para você também que acompanhou aqui esse nosso bate-papo, não deixe, claro, de novo, de curtir esse vídeo, porque isso favorece muito a gente aqui da rádio, favorece muito aí o trabalho da Pan também, porque vai disseminando cada vez mais esse trabalho dela. Compartilhe o vídeo para a galera conhecer também, quem quiser conhecer o Japão, já saber com quem falar, que a pessoa certa é a Pan. Vem com a Pan, esse é o slogan dela.
E é claro, dá lá, faz o coraçãozinho de novo para a gente mandar para a galera, Pan. Tá vendo? Ó? Vem com a Pan. É assim. Acessa lá o Instagram, faça esse contato, agende, marque aí um roteiro especial para você no Japão com esse conforto e essa tranquilidade que a Pan vai passando aí, como você percebeu nessa comunicação. E a gente, claro, vai ficando por aqui com esse bate-papo, mas volta semana que vem com mais um convidado ou uma convidada especial diretamente dos Estúdios Praia. Você que está ouvindo pela rádio, não deixe de correr no YouTube para assistir a gente e conhecer visualmente a Pan aí também, que mesmo de longe a gente teve essa oportunidade aqui, ó, graças à internet. Olha ela aqui do nosso ladinho. Beijo no coração, até semana que vem, ó. Positividade sempre, hein? Valeu.